Nessa aula, vamos falar sobre fonologia. Essa palavra é formada de fonos, que significa voz, e logos, que significa palavra. Ou seja, é o estudo da função dos sons no sistema de comunicação e tem a preocupação com a maneira como os sons se organizam dentro de uma língua e com a classificação deles em unidades sonoras chamadas fonemas. Exemplo, nós temos ali a palavra pato e a palavra mato. São palavras constituídas de 4 sons, sendo que o P e o M iniciais estabelecem a diferença de conteúdo entre um e outro. Pato, mato. Então, a sequência de 4 sons em cada uma dessas palavras. Já a fonética estuda a natureza física da produção e percepção dos sons em uma língua. Ocupa em estudar o significante, não o significado do signo linguístico. Por exemplo, a palavra pato e mato. Tem ali uma sequência de sons, nós chamamos de imagem acústica, o que se ouve, e não o que tais palavras significam. Então, a fonética está nessa distinção sonora que é própria de cada falante. Um falante, por exemplo, fala a palavra dia, outro falante pode falar dia, como se tivesse ali uma outra letra intermediária ali produzindo um som diferente. Então a fonética está na parte física e acústica da palavra. E a fonologia está com o significado. Já que falamos em signo linguístico, só para ficar mais claro, ele é constituído de 2 partes. Uma que nós chamamos de significante e a outra que nós chamamos de significado. O significante, como já disse, é a parte física do som. E o significado é o conceito. Por exemplo, a palavra cachorro apresenta uma sequência de letras e de sons que captamos pelo ouvir, que é chamado de significante. E quando nós relacionamos a palavra cachorro ao animal, carnívoro da família dos canídeos, então nós já estamos no nível do significado. Juntando essas 2 partes, nós temos o que chamamos de signo linguístico, porque é uma parte visual e sonora e uma parte conceitual. Fonema, letra e sílaba. Fonema é som e letra a representação gráfica. A palavra cachorro apresenta 8 letras, olha lá, C-A-C-H-O-R-R-O, 8 letras. E nós temos ali 6 fonemas. Por quê? Fonema C, A, o CH como se fosse o X, é um fonema só, o RR forma um fonema só e o O. Então nós temos ali 8 letras e 6 fonemas. Então nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas de uma palavra. A sílaba, por sua vez, é um fonema ou grupo de fonemas pronunciado numa só emissão de voz. Para ser sílaba, então, precisa ter a presença de uma vogal. A palavra cachorro, nós temos ali 3 emissões de voz. Cachorro. Então, nós temos ali 3 sílabas. Cada uma apresenta uma vogal. Logo, é uma palavra trissílaba. Sintetizando a questão da fonética e da fonologia, nós dizemos que são ramos da linguística que estudam a sonoridade presente na expressão verbal. A fonética estuda os elementos acústicos e fisiológicos dos sons da fala, fones, em sua realização concreta. Demonstração. Quando se pronuncia a palavra dia, o que importa é compreender de que forma o som da consoante D foi articulado, se dia ou se dia. Interessa o modo como cada falante faz uso da oralidade. Já a fonologia, por sua vez, estuda os fonemas, sons da língua, sistema de comunicação verbal de uma comunidade linguística, povo ou nação. Aspectos fonológicos importantes. A palavra fones, fonemas, significa a menor unidade de som de uma língua. Alofones, o modo como cada falante faz uso de um fonema. Ortoépia, articulação e pronúncia correta das palavras. Prosódia, acentuação tônica. Aspectos fonológicos recorrentes em concursos é que nós vamos ver a partir de agora.
E o que nós vamos estudar então? As palavras quanto ao número de sílaba e quanto à posição do acento tônico. Encontros vocálicos, que são os ditongos, tritongos e hiato, e estudar os encontros consonantais e também os dígrafos. Quanto ao número de sílaba, as palavras podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. As monossílabas são aquelas de uma só sílaba. Exemplo, a, teu, sim, quais. As dissílabas, as palavras de duas sílabas. Exemplo, casa, vara, mesclar, fazer, mesa. E as palavras trissílabas, abono, orgulhar, artista, furacão. E as polissílabas são aquelas de 4 ou mais sílabas. Exemplo, termômetro, sobretudo, antigamente, incompreensível. Então, a sílaba sempre tem que ter uma vogal. E é justamente a quantidade de vogais e de sílabas numa palavra que vai caracterizá-la como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Posição do acento tônico. Em relação ao acento tônico, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas têm o som mais forte na última sílaba. As paroxítonas têm o som mais forte na penúltima sílaba. E as proparoxítonas têm o som mais forte na antepenúltima sílaba. Exemplo de oxítonas: cajá, café, urubu. Exemplos de palavras paroxítonas: Vitor, caderno, lousa. Exemplos de palavras proparoxítonas: Angélica, hipérbole, oxítona, jurídico e etc. Encontros vocálicos. Quando falamos de encontros vocálicos, estamos falando do ditongo, do tritongo e do hiato. Ditongo são 2 sons vocálicos numa mesma sílaba. Tritongo, 3 sons vocálicos numa mesma sílaba. E hiato, 2 sons vocálicos seguidos, mas em sílabas diferentes. Encontros consonantais e dígrafo. O encontro consonantal é o agrupamento de 2 ou mais consoantes sem vogal intermediária, podendo estar numa mesma sílaba ou em sílaba diferente. Mesma sílaba, pedra. Ali nós temos, separando a sílaba P-E-D-R-A, pedra. O D e o R estão na mesma sílaba. Planta, o P e o L são 2 consoantes na mesma sílaba. Atleta, o T e o L, 2 consoantes na mesma sílaba. E em sílaba diferente? Porta, nós temos o R e o T em sílaba diferente. Lista, o S e o T, 2 consoantes seguidas, mas em sílabas diferentes. Então, quando falamos de encontros consonantais, estamos falando disso. E dígrafo é o encontro de 2 letras que representam um só som ou um só fonema. Exemplo, nascer, o S e o C formam um só som. Morrer, o R e o R formam um único som. Chorar, o C e o H formam um único som. E canalha, o L e o H, um único som. Queijo, o Q e o U é como se fosse o K, um único som. E letra e fonema. Letra e fonema, para finalizar essa parte aqui, nós temos palavras que têm o mesmo número de letra e o mesmo número de fonema. E palavras que têm número diferente de letras e fonemas. Então, recapitulando sobre o ditongo, tritongo e o hiato. O ditongo, repetindo, são aquelas palavras que têm 2 sons vocálicos numa mesma sílaba, ou seja, uma vogal e uma semivogal. Água, o U, semivogal, e o A, vogal. Espécie, o I, semivogal, e o E, vogal. O tritongo são palavras que têm uma semivogal, uma vogal e outra semivogal numa mesma sílaba. Exemplo, Paraguai. O guai, nós temos o U, semivogal, o A, vogal e o I, semivogal. Saguão, a palavra saguão tem o U, semivogal, o A, vogal e o O, semivogal. Então, isso aí é o que nós chamamos de ditongo e tritongo. E o hiato é o encontro de 2 letras, mas em sílaba diferente. Exemplo, saúde. Nós temos a vogal A e o U seguidos,
Mas quando separamos as sílabas, cada um fica em uma sílaba. Então, isso é que caracteriza o hiato. Agora, os ditongos podem ser crescentes, decrescentes. Por exemplo, próprio. A semivogal I vem antes da vogal O. Então, ditongo crescente. Mágoa. A semivogal O vem antes da vogal A. Então, ditongo crescente. Quadro. A semivogal U vem antes da vogal A. Então, crescente. E decrescente é quando está em sentido contrário. Ou seja, pouco. A vogal O vem antes da semivogal U. Pai, a vogal A vem antes da semivogal I. E recapitulando também, tem dígrafos que são inseparáveis. Exemplo, a palavra chão não se separa CH. Rainha não se separa NH. Planilha não se separa LH. Quente não se separa o Q e o U. Prosseguiu não se separa o G e o U. Né? E tem dígrafos que são separáveis. Exemplo, nascer. Na separação de sílaba, o S fica de um lado e o C do outro. Corrida, um R fica de um lado e um R do outro. Assado, um S fica de um lado e um S do outro. Então, nós temos essa particularidade toda em relação à fonética e à fonologia. Sendo que essa última parte que nós vimos, né, que vem lá da classificação dos ditongos, tritongos, hiato, encontros consonantais, é o que se cobra normalmente em concursos e também é o que o aluno deve saber para poder fazer uma boa prova lá no Enem.